Não existe uma regra de carreira, né? Então, assim, Exato. eu acho que isso é o mais rico quando a gente fala de carreira e desenvolvimento, né? Porque independente da idade, independente da carreira que a pessoa tá seguindo, Sim. essa mudança é muito legal, assim, né? E aí, pessoal, beleza? Começando mais um Threadcast aqui da South System. Hoje, com essas ilustres companhias aqui com a gente. Eu sou o Adeja, mais conhecido aqui, né, na South como QA, analista de sistemas. Lu, aqui com a gente. Eu sou a Luciana, eu sou líder técnico, analista de sistemas e desenvolvedora. E aí tá aqui então com a gente o Júnior e o Will, né? Estão aqui para bater um papo hoje aí mais com essa situação aí de carreiras, falar um pouco de soft skill, né? Então o Júnior BP lá do iFood, o Will, nosso tech recruiter aqui da South, bem-vindos aí, obrigado pela presença. Obrigado, E aí vou gente. pedir para vocês Obrigado falarem um pelo convite. pouquinho de vocês, já se apresentar um pouquinho pra galera também, então Júnior, por gentileza. Então tá, gente. Obrigado aí pelo convite, pela conversa, né? Vai ser, eu acho, um bate-papo bem legal aí pra gente trocar também. Sou HRBP no iFood, na área de engenharia core e sistemas, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre carreira, Boa. né? Acho que vai ser bem legal aí. Massa. Will, meu querido, vem! E aí, gente? Bom, eu sou o William, né? Mais conhecido como Will. Sou tech recruiter aqui da Salt já há 7 meses, então tô encarando aí esse desafio. Boa. Trabalhando aí com várias vagas na área de tecnologia e liderando o projeto de diversidade e inclusão na empresa, né? Boa. Então aí tentando trabalhar melhor essa parte aí. Bem-vindos, cara, bem-vindos aí, vai ser um prazer a gente bater um papo sobre isso. E aí a gente faz o seguinte, né, Lu? Aquelas perguntinhas. Manda bala as perguntinhas pra galera. Sim, vamos falar então um pouquinho sobre carreira, principalmente na tecnologia, né? Isso aí. Hoje a gente tem muitas vagas em aberto e poucos profissionais, então vamos falar um pouquinho qual o perfil que vocês veem, assim, a dificuldade também de encontrar perfis, né, para essa área. Assim, né, a gente vê hoje que a demanda é cada vez maior, né, Lu, como tu mesmo comentou, sobre a questão de ter oportunidades e ter poucas pessoas qualificadas para a área, né. Então acho que para quem quer buscar essa carreira no mercado aí de tecnologia, a qualificação ela é fundamental, né. A gente sabe que hoje a gente tem muitas ferramentas em que o profissional ele pode se capacitar que são fora da formação tradicional, né? Não precisa ser necessariamente com uma faculdade, um curso especificamente. Cada vez mais a gente consegue, de uma forma autônoma, buscar esse conhecimento e ele é fundamental, né? Ele pode ser realmente a porta de entrada para o profissional que quer estar iniciando nessa carreira. Então, em primeiro lugar, é fundamental esse investimento aí em descobrir a área que tu quer trabalhar e investir na formação dentro disso para que tu possa dar esse pontapé inicial, né? E eu acho que também a gente vai falar mais ao longo aí do nosso bate-papo, mas cada vez mais também investir na questão das soft skills, né? Sim. Por muito tempo a gente acreditou e se falou muito que o profissional da área de tecnologia era o profissional que só fazia código, que só resolvia problema. E hoje a gente vê, né, com o avanço dessa tecnologia, que vai muito além disso. Boa. Então a gente tem vários pontos aí que eu acho que a gente vai falando aí ao longo do nosso bate-papo, que são soft skills e que são coisas que cada vez mais se é necessário aprimorar para essa carreira, né? Massa. E as empresas estão investindo cada vez mais em buscar profissionais, capacitar, né? E criando programas aí, de modo geral, para trazer uma visão mais ampla aí do mercado brasileiro, né? Sim. Tem muitas pessoas que estão saindo de outras carreiras e migrando para a carreira de tecnologia, né? Eu acho que isso é o mais legal, assim, no Brasil hoje em dia. A gente teve aí, esticando um pouco isso, né, em termos de saída, de mudança de área. Eu sou um bom case, né? A gente já conversou em alguns outros momentos, de algumas outras conversas que a gente teve aqui. Eu vim da área comercial, eu entrei para TI depois dos 25, 26 anos, Legal. efetivamente, né? Lu também é um bom Eu case entrei aqui, né? aos 40 Então, e eu venho de uma área também administrativa da indústria. e aí até a gente teve um papo aí no episódio anterior, e já fica a dica pra galera dar uma olhada também. A gente teve um papo com o pessoal do Senac, né? E aí a gente falou um pouco disso também. E, bom, o próprio professor que tava aqui conversando com a gente aquele dia, ele disse, não, cara, eu também entrei pra TI perto dos 30. E aí tinha um dos guris, né, que estavam com a gente aqui, que fizeram que ganharam lá a função do Hackathon e tal, da equipe lá do Wakanda Tech. E ele também estava nessa margem de idade aí dos 40 anos mudando de área. E ele era, se eu não me engano, cara, não lembro se era letras, agora eu não lembro qual é que era a área dele, daqui a pouco eu lembro. E aí, cara, era uma coisa
fora, né? Fora, vamos dizer assim, tipo, não é matemática, não é, sabe, não é uma coisa da... Ele era muito mais desse momento... Paleontologia, uma coisa Cara, assim. eu não lembro agora o que era. Mas eu sei que era uma parada... Mudou de humanas para exatas. Não, e assim, de humanas bem fora longe, efetivamente, das exatas, assim, né? Então, e o quanto isso também impacta nessas ferramentas que a gente tem hoje, né? A Salf, até o Will pode falar um pouquinho mais, a gente também tem algumas ferramentas que a gente usa aqui, e depois, né, também para vocês lá, quais ferramentas vocês têm usado para isso lá, né? Então, como é que hoje está sendo esse somatório das coisas, usando outras ferramentas que não só a faculdade em si, como vocês falaram. Sim. Tal, né? Não, mas até eu ia comentar, né? A Salt tem um programa, né, que é o Impulsionar, que a gente também já comentou aqui em outros episódios, que ele é um programa para quem quer fazer essa migração de carreira ou para quem quer iniciar no mercado de tecnologia. E é um programa super legal, a pessoa recebe a capacitação, ela tem a mentoria, ela tem toda, né, uma ajuda ali para conseguir desenvolver melhor numa trilha de aprendizagem, começar efetivamente numa carreira de TI. E isso não é uma exclusividade da Salt, né? Assim como a Salt, tem outras empresas que também investem em programas parecidos e que podem ser uma baita oportunidade para quem quer entrar, né? Então também tem que ficar de olho nisso, né? E buscar essas oportunidades aí, para que tu consiga realmente poder estar conectado com o que está acontecendo, né? E acompanhar o mercado. Como eu falei, não é uma preocupação exclusiva da Salt essa falta de profissionais qualificados no mercado. Muitas empresas estão cada vez mais olhando para isso e entendendo essa necessidade, criam programas como a gente tem o Impulsionar, criam programas nesse estilo, para que a gente consiga também, além de pegar os profissionais do mercado, botar profissionais no mercado, né? E isso eu acho que é cada vez mais importante. Eu acho que um ponto que tu comentou que eu achei bem legal, assim, que não existe uma regra de carreira, né? Então, assim, eu acho que isso é o mais rico quando a gente fala de carreira e desenvolvimento, né? Porque independente da idade, independente da carreira que a pessoa tá seguindo, essa mudança é muito legal, assim, né? De sair do A pro B. Imagina quando que a gente imaginava uma pessoa de humanas que ia sair pra exatas, por exemplo, né? Ir pra codar e tudo mais. Então é uma mudança muito legal, assim, né? Não, é uma coisa que tem a possibilidade, né? A gente, pra quem tem mais de 30 como eu, a gente é muito acostumado, né? Ouvir dos nossos pais, da nossa família, que tu vai fazer uma faculdade, tu vai entrar pra aquela carreira e tu vai terminar a tua vida naquela carreira, né? Ou a gente as gerações mais antigas que sonhavam em passar num concurso e passar 20, 30 anos trabalhando na mesma empresa. Sim. E hoje a gente tem, né? São ciclos, a pessoa ela vai atrás do que faz sentido pra vida dela, atrás daquilo que vai satisfazer a necessidade dela, e a carreira tá diretamente ligada com isso. Então é cada vez mais importante também essa ligação de tu achar algo que faça sentido e investir em algo, né? Algo que tu goste e que vai te fazer feliz, né? Claro que a carreira tem totalmente ligação hoje com a questão do ganho financeiro, com essa satisfação dessas necessidades, mas vai muito além disso, né? A gente sabe que o que a gente faz todos os dias é reflexo disso. Eu acho que tu gostando do que faz, o sucesso vem junto. É a tua dedicação, aquele negócio que tu baixa a cabeça, eu gosto de fazer isso, eu vou correr atrás. A persistência também para querer crescer, né? Sim. Trabalhar com propósito, acho que também. Gostar do que faz, assim, né? Eu acho que já passou o tempo que as pessoas trabalhavam só por dinheiro, né? Eu acho que até mesmo a gente olhando as próprias gerações que estão vindo aí no mercado, estão trabalhando mais pro propósito. Ah, não fez sentido, vamos trocar. E por isso que tem muita essa rotatividade. E na verdade é uma rotatividade muito positiva hoje quando a gente olha no mercado. Claro que a gente vê, por exemplo, pessoas que entram dentro de algumas empresas e ficam pouco tempo, mas o quanto aquela pessoa, naquele momento que ela ficou, ela conseguiu entregar, né? Muitas vezes em 6 meses tu entrega muito mais do que um profissional que tá muito tempo ou não, né? Mas enfim, é muito olhando nesse sentido. Hoje não tem como a gente ter um parâmetro de ficou 6 meses é pouco tempo, ficou 10 meses é pouco tempo, enfim. Então eu acho que é algo bem bacana, né, desse novo mundo que a gente tem que se acostumar e a gente tá olhando também, né, enquanto área de desenvolvimento, recrutamento, enfim. E essa questão do propósito que você estava falando, né, Júnior? Essa geração que hoje está dominando o mercado de trabalho, né, a geração mais jovem, ela só trabalha pelo propósito. Ela precisa encontrar no trabalho um propósito que satisfaça, além da necessidade financeira, realmente um propósito de vida. Que ela entenda que aquilo que ela faz, de alguma forma, impacta de uma forma positiva na sociedade, na vida de alguém, na profissão de alguém. Então,
tem essa necessidade também de enxergar um propósito. Isso que tu estava falando também, né, das pessoas ficarem às vezes 6 meses, 10 meses numa empresa e alguém que olha de fora diz, poxa, mas tá pingando de trabalho em trabalho, né, mas realmente, às vezes a pessoa em 6 meses fez uma baita diferença para a empresa, assim como muitas vezes esse profissional entendeu que naqueles 6 meses ele conseguiu extrair todo o conhecimento, todas as oportunidades que ele tinha naquela empresa, naquele projeto, e aí então ele entendeu que dali ele precisa partir para um outro. E hoje em dia a gente tem que entender que não tem mais nada de errado nisso. Perfeito. Né? A pessoa vai ali, faz o ciclo dela, doa tudo que ela tem para doar, extrai o que ela pode extrair, e a vida segue, vem outros profissionais vêm e ela vai para outras oportunidades. Perfeito, perfeito. Eu tive uma experiência, acho que só para corroborar com o que vocês estão falando, assim, né? De uma entrevista, né, de emprego. Claro, foi mais pro meu tempo, né? Então já é uma outra situação, mas... Era preto e branco. Era preto e branco. Era um lápis, não era uma caneta, mas vamos lá. E aí, um dos comentários foi esse, né? Do tipo, cara, mas tu ficou 8 meses nessa empresa e nessa aqui agora tu ficou 1 ano. Ah, como é que foi? Porque parece que, né, não fica tanto tempo numa empresa, ou parece que não sei o quê. Beleza, foi uma situação. E num outro momento foi uma avaliação no sentido que tu falou agora. Eu fiquei 3 meses naquele contrato de experiência de 3 meses e eu dei um feedback à empresa. E esses 3 meses eu não quero ficar aqui porque não é sei lá, a atividade não era o esperado naquele momento, a gente tinha um combinado e foi feito outras coisas assim. E como isso era pesado, né, nesse sentido de, cara, a pessoa em si, né, ficou 6 meses aqui, ficou 6 meses aqui, ficou 6 meses aqui. E como isso era... E não se preocupava com o tipo de demanda atuada em cada um, né? Sim. Ou cada projeto que foi feito, ou aquilo que foi absorvido ou não, né? Do emprego e tal. E como era muito mais... avaliado o tempo de empresa, pô, o cara tem 10 anos de empresa, então tá, esse é um cara que a gente quer, não, esse cara nem vai sair de lá, né? Sim. O cara agora vai se aposentar lá, entendeu? O cara não vai vir pra cá. Era pelo menos 3 anos de experiência. Sim, senão tu vai sujar a carteira. Vai sujar a carteira. Pô, eu esqueci exatamente, se tua carteira tá suja porque tu só tem 6 meses, não sei aonde, ou passou 3 meses na avaliação, né? Aí tu tava num lugar que tu não gostava, que tu... tava trabalhando ali, mas é porque era só pelo salário, não por outra coisa. E tu tava bem insatisfeito, mas tu não tinha uma visão que tu podia crescer em outro lugar, que tu podia mudar de profissão. E muita gente ainda tem medo disso, né? E até o desafio da carreira, né? Por exemplo, pra te ser promovido, a gente né, mais atrás era ficar no mínimo 1 ano, 2 anos, dependendo, assim, naquele cargo pra te começar. Não, vou começar a me preparar depois de 2 anos pra... Nossa, meu pai que diga, coitado, ele se aposentou numa única empresa e ele falou assim, quando ele viu eu saindo de uma empresa pra outra, ele falou, tá, mas tu vai ficar só 1 ano e pouco nessa empresa, mas como assim? É doido isso, assim, por conta das gerações, né? E faz parte. Não, e pensando em tudo isso, né, e também até disso que a gente falou da mudança de carreira, né, que hoje em dia cada vez mais é presente, a gente não pelo menos não era as gerações como a minha, algumas anteriores, não era ensinado a arriscar. Sim, né? Também. Tu era ensinado a aquilo que eu tava falando antes, tu entrar naquela carreira e ficar, tu não tinha essa autonomia de querer arriscar, tu tem que ter estabilidade. Ou tu vai entrar nessa carreira e vai ficar, o máximo que tu poderia arriscar é se tu quiser ser dono de uma empresa. E a gente era muito orientado, não, tu tem que sair só se tu for chefe ou se tu for dono. E não, hoje tu vai arriscar pra te ter outras opções, pra te saber se o A não tá bom, o B vai ser, sabe? A gente tem essa liberdade e que bom que o nosso mercado de trabalho se atualizou pra gente ter esse entendimento, né? Tem que ter a visão, arrisquei, não deu certo, vou partir pra outra, alguma vai dar certo. Não, é perfeito, perfeito. Assim, e deixa eu, aproveitando o gancho, assim, a gente tava falando em termos de desenvolvimento e carreira, né? E aí puxando um pouquinho pro Júnior também, falando a parte de desenvolvimento de carreira dentro lá do iFood, né? Como é que é o que tu pode também, né? De certa forma, assim, não vamos contar os segredos aí pra não ficar... Mas fica à vontade, mas se quiser também, né? Mas se quiser também, né? Então, assim, os funcionamentos, as coisas pra vocês, essas artimanhas aí desse desenvolvimento de carreira da galera lá pro iFood lá, né? Eu acho que não tem, assim, uma receita, né? Eu acho que todas as empresas estão sempre buscando aí trazer inovação, trazer uma ideia de carreira. A gente tá falando aí de pessoas que estão no início de carreira, então acho que o principal desafio é como que a gente retém as pessoas, assim. Então, eu acho que tá sendo nesse momento. A gente quer ao máximo impressionar as pessoas, que elas tenham uma experiência legal. Então, ter aquele não é mais a empresa, o funcionário, né, escolher a empresa. A empresa tem que escolher o funcionário e vice-versa, assim, né? Tem um processo. E dentro do iFood a gente faz muito isso, assim, a gente tem muito programas de retenção, desenvolvimento de carreira, então a gente impulsiona pessoas desde grades mais baixos até grades altos para em curto prazo conseguir se desenvolver e conseguir atingir um novo cargo, assim.
E a gente vai impulsionando, assim, a gente vai fazendo esse trampolim, né, caso a pessoa queira ali, para ela se desenvolver. Sim. A gente tem diversos programas, a gente também trabalha bastante com diversidade e tudo mais, para poder fazer com que as pessoas se sintam parte ali desse núcleo, né? Que massa. E pra nós lá, Will, o que a gente tem feito hoje? Nós, eu digo até pra todo mundo, não esqueçam, a gente também tá Sim. Por isso que eu falei pra nós, né? A gente é colega. Não, a Salt também tem várias iniciativas, né? Como a gente tem falado aí. Eu acho que cada vez mais a empresa, como o Júnior falou, investir também em impulsionar o colaborador, né? Tanto o lema da Salt é impulsionar as pessoas para inovar o mundo. Boa. E eu acho que é a base do nosso trabalho, né? É estar sempre olhando pro colaborador e tentando entender qual que é a necessidade que ele tem para esse desenvolvimento. Né? Hoje a Salt aí tá trabalhando cada vez mais presente com um plano de carreira para os nossos colaboradores de todas as áreas, né? Para que o colaborador consiga entender o que ele, né? Qual o plano, qual a linha que ele pode seguir ali, aonde ele pode chegar e o que ele quer fazer dentro também daquilo ali, né? Porque daqui a pouco a gente tem sempre a ideia de que plano de carreira tem que ter crescimento para se subir para um cargo de liderança. Pô. E nem todas as pessoas têm esse desejo. Então também tem que se entender que a carreira ela pode ser horizontal. A pessoa às vezes quer crescer dentro do que ela já está e tá tudo bem, não tá e errado. às vezes não quer fazer. Às vezes ela quer ficar só ali certo, e tá tudo certo também, entendeu? Ela Que é quer... o que ela gosta, né? O que ela sente prazer tá fazendo. Né? Exato. Então a gente tem esse olhar aí de estar cada vez mais fomentando, né, essa questão do plano de carreira. A gente tem um programa de mentoria que é muito legal, né, onde os colaboradores que já têm uma senioridade maior dão essa consultoria, essa mentoria para quem está se desenvolvendo e quer ter mais aprendizado na carreira. Isso é muito legal, né, porque essa troca ela vai muito além da troca do técnico, né. Essa mentoria ela é principalmente voltada para a questão das soft skills, né? Boa. De tu saber lidar, de tu saber trabalhar, porque o conhecimento técnico, como eu falei, tá muito à mão, né? Hoje em dia, a facilidade de tu acessar o conteúdo técnico é cada vez maior, né? A gente tem, também uma das coisas que a Salt oferece, que é uma plataforma de cursos online para o colaborador buscar o conhecimento técnico que ele quiser, né? Então tem isso à mão. Então, mas se tu precisa ir além, então a gente tem um programa de mentoria que pode te ajudar também nessa área, né? Sim. E aí hoje, como o Júnior também comentou, eu comentei no início, né? Eu lidero aí o projeto de diversidade e inclusão na empresa e também é um pilar muito forte pra gente que é estar fomentando cada vez mais que recortes sociais diferentes estejam dentro das carreiras da Salt. Boa. Né? A gente sabe aí que o mercado de tecnologia, querendo ou não, ele é ainda muito restrito a um único perfil, né? Que por muito tempo foi o perfil que dominou totalmente o mercado e que domina hoje o mercado de tecnologia ainda. E é missão nossa, como empresa, como colaborador, como pessoas da área de, né, como pessoas da área de atração de talentos, de trazer esses recortes sociais para dentro da empresa. Acho legal esse nome, né, da área de atração de talentos. Isso eu acho muito legal, é claro que é massa, é massa. Eu guardei para falar agora. Mas deixou anotado na mão, Deixei, assim. eu sabia que eu ia usar. Mas é isso, né, porque é realmente... antes a gente... sempre se teve a ideia de que o colaborador corria atrás da empresa, né? Boa. A gente sempre foi assim, eu tenho que bater na porta da empresa e largar um currículo para ser contratado. E hoje realmente é uma área de atração de talentos. Nós vamos atrás muitas vezes das pessoas para completar, né, para ter as pessoas certas nas posições certas. Então é realmente atração de talentos, né? Sim. É a missão da empresa de atrair as pessoas corretas. Que elas queiram fazer parte Que elas desse queiram time, fazer né? parte, E aí também, então, né, complementando a questão do time de atração de talentos, de trabalhar focado em perfis diferentes, né? De sair do perfil óbvio, que é aquele perfil que domina o mercado, do homem branco, hétero, cisgênero, né? Que está presente na maioria das posições de liderança, de desenvolvimento, né? De coordenação. E aí trazer pessoas de outros recortes sociais e principalmente de oportunizar que essas pessoas possam entrar no mercado e desenvolver sua carreira dentro do que elas buscam, né? Boa. Massa. Deus o livre. Não, o que eu vou te perguntar mais? Obrigado, pessoal. Encerramos aqui. Não, mas a gente precisa falar um pouquinho muito sobre as skills, né? Isso, hoje, tanto já pegou ali o gancho, já. as skills técnicas quanto as pessoais, o teu comportamento, o que tu pode melhorar, se tu tem ali até importante saber lidar com feedbacks. Porque as pessoas, a maioria tem medo de levar um feedback negativo, mas eu não encaro como negativo. Eu encaro como construtivo, porque se eu tenho um feedback assim que eu acho que é negativo, talvez é porque eu não percebi que eu tenho um ponto a melhorar. Perfeito. Né? Show. Então, para esse sentido aí dos feedbacks, acho que é legal começar até por aí, né? Nesse sentido aí, a soft skill
Essa aceitação de feedbacks, vamos dizer assim. O feedback, assim, ele nunca é fácil, né? Eu acho que Sim. todo mundo já levou aquele feedback, ele que dá um soco no estômago. Né? Às vezes ao vivo, às vezes ao vivo, né? Nossa. Depois, às vezes é ao vivo. Sem querer, num grupo feedback. E não é fácil, assim, claro, a gente sempre espera o feedback positivo, a gente fica ali e infla o ego, né? Quando a gente recebe um feedback, cara, tu é bom, tá indo bem, tudo mais. Isso é muito legal, mas o ser humano evolui com as questões construtivas, né? Isso é normal. Perfeito. Então a gente muitas vezes num bate-papo e alguém fala alguma coisa que não é do nosso agrado e a gente sabe que aquilo ali no fundo não faz parte mesmo, a gente se ofende, a gente fica brabo. Então o feedback, ele é um processo importante de aceitação mesmo. Boa. Então no começo a gente vai ficar brabo, e aí é muito importante que a pessoa que tá dando feedback respeite o espaço da outra pessoa ali que tá recebendo. Então, talvez naquele momento eu vou falar assim, ok, vou ficar calado, ou vou falar obrigado, ou vou tentar. Muitas vezes as pessoas tentam rebater, né? Não, mas não é bem assim que funciona, mas não é isso. Argumentar. E que é normal, né? E a outra pessoa que tá dando feedback, ela tem que aceitar ali aquele momento, porque é um momento de reflexão. E aí depois, quando a pessoa vai pra casa, ou sai dali e fala, nossa, é isso, sabe? Tem um fundo de verdade naquilo ali que a pessoa tá me passando. E se ela tá me falando aquilo ali, é por algum motivo. Sim. Ela não tá falando por nada, né? Então o feedback, ele é uma soft skill muito importante, como a inteligência emocional também, que depois a gente pode falar. Sim, mas, com certeza. Mas feedback é algo que a gente precisa, não adianta, né? Eu tinha uma professora num curso de gestão de pessoas que eu fiz, que falando sobre feedback, ela falava muito que a gente tinha que entender que feedback era como um presente, né? Que a mãe da gente sempre ensina pra gente que quando a gente ganha um presente, independente se a gente gostou ou não, a gente faz uma cara bonita e agradece. Se a gente vai usar o presente, se a gente vai gostar, se a gente vai passar pra outra pessoa, aí depois é tu contigo mesmo. Mas naquele momento tu aceita o feedback, tu pega ele pra ti e tu leva pra casa. E aí depois tu vai digerir, tu vai, né, transformar aquilo numa coisa boa, ou tu vai buscar entender melhor o que aconteceu. Mas e o feedback é realmente um presente. Quando a pessoa tá te dando aquilo ali, se ela tá te dizendo, Deja, isso não tá bom, Lu, isso aqui tu pode melhorar, é uma preocupação, né? É uma forma de te incentivar, de te trazer um ponto de atenção, né? Nem sempre, a gente nem sempre sabe lidar, né? Ficar feliz com uma coisa negativa. Mas a vida não é feita de coisas positivas, né? Só de coisas positivas, infelizmente. Então é cada vez mais essa questão que o Júnior falou da inteligência emocional, né? E aí já pegar o gancho pra gente falar sobre isso, como que é importante essa questão da inteligência emocional, né, Júnior? Eu acho que hoje tem sido uma das soft skills que mais se sobressaem a necessidade da gente estar aprimorando, né? A gente tem aí cada vez mais entendimento das nossas emoções, entendimento dos nossos desejos, né? De poder falar, expressar, e que bom que a gente tá se abrindo para isso, que a gente possa realmente falar das nossas necessidades, dos nossos desejos, mas também saber lidar com tudo isso que permeia a questão das emoções. Sim. Né? Então, tu saber lidar com as emoções positivas, saber lidar com as emoções negativas, saber lidar com a emoção do outro, né? Porque a inteligência emocional também não é saber lidar somente com a minha emoção ou com o meu sentimento. É também saber se relacionar o teu sentimento. Dar o espaço, né, que a gente tá com o sentimento do outro, usando o exemplo do feedback. Exatamente. Né? E às vezes lidar com o sentimento do outro é ainda mais difícil, né? Que o nosso. A gente nunca sabe o porquê a pessoa tá daquele jeito, como ela tá naquilo ali. Então, né, aí já começa a puxar o gancho para um outro ponto de soft skills, que é a comunicação, né? Da gente também saber se comunicar pra né, expressar o meu sentimento, mas também perguntar o porquê que a Lu tá sentindo isso, por que né, a pessoa tá tendo aquele sentimento que não é o que eu tava esperando, mas é o sentimento dela. E o quanto fica difícil isso, assim, até mesmo trabalhando em home office, por exemplo, né? As lideranças estão cada vez tendo que se preparar mais, e colegas de trabalho, enfim, pra lidar com isso, porque tu vai ali, tá lá atrás de um computador, numa tela, e aí tu tá vendo o que a pessoa tá te mostrando naquele momento. Acabou a reunião, tu fechou, tu não sabe como a pessoa tá se sentindo. Sim. Então, o quanto é importante até o próprio líder, enfim, a pessoa que tá ali próxima, de ter esse feeling, de notar numa própria conversa, poxa, como é que tu tá se sentindo. E a voz muda, né? Total, tu não total. Tá bem, então... E é um convite, assim, eu acho que até pra gente refletir sobre isso, assim. No home office a gente traz a pessoa pra dentro da nossa casa, né? Então, é importante que a gente
note isso, assim, como é que tá o próprio relacionamento daquela pessoa dentro da casa, como é que tá a vida dela ali dentro, né? Será que ela tá, de repente, ela tá trabalhando de vários lugares diferentes que não é a casa dela, por que será daquilo ali? Então, a gente tem que trabalhar muito isso, assim, e ter muito essa sensibilidade de lidar com as pessoas que estão ali do outro lado, né? Antes era muito mais fácil, a gente tomava um cafezinho, trocava uma ideia, e era aquilo ali, tu já sentia mais ou menos como é que tava a pessoa, e aí tu já falava, tá tudo bem, hoje não tô legal. E aí tu conseguia ali trocar uma ideia. Agora é mais difícil. Sim. Então... a gente teve... manter um pouco esse lado dessa conversa, assim, trazendo alguns exemplos até pra gente conversar, né? Mas, tipo, quando a gente começou com a função da pandemia, eu acho que a Lu, quando a gente começou meio que trabalhar junto quase logo que o home office foi efetivado, assim, né? Com a função da pandemia. E aí trabalhar junto, obviamente, só no projeto, né? Mas a gente teve um momento em que tinha aquela função que até eu acredito que alguns projetos ainda usem aqui para algumas demandas, que era o 1 a 1 que a gente tratava, né? E como isso foi pra mim, por exemplo, assim, eu nunca tinha passado por uma experiência dessas conversas de 1 a 1, a não ser depois da pandemia, até por necessidade do computador ali e tal, né? E o quanto isso foi importante para esse entendimento que tu falou agora, que tipo, tu tem um entendimento daquela reunião, tu participou do grupo, tu até deu um feedback geral pro teu time, mas como é que tu conseguia identificar que naquela coisa daquela reunião ali, tu tinha, o Will não tá legal, cara, o Will não me respondeu como normalmente ele me responde. Vamos trocar uma ideia, deixa um cafezinho online, né? Sim. Cara, vamos bater um papo, ficar uns 15 minutos ali, a gente, sei lá, faz não sei o que e bate um papo. E aí tu começa a ter esses entendimentos e trazer, né, pra dentro de casa, visualmente, né, a pessoa pra junto contigo, mesmo estando à distância, né. Então dessa a situação aí de estar à distância, né, e aí eu tinha algumas pessoas de qualidade abaixo de mim ali no time, né. Então eu acabei usando isso, eu aprendi isso em um momento e acabei usando isso com essa galera ali também, sabe, e entender... E ver que essa soft skill de bater o papo, né, ter a comunicação, que nem o Will falou também, era importante para começar a aprimorar. Bom, eu tô fazendo a pós agora para a parte de gestão, né, exatamente para isso. E dentro dessa pós tinha algumas coisas para... eu já passei por algumas cadeiras dessa parte de feedbacks, dessa parte de soft skill, assim, de entendimento. E de igual forma eu tô tentando me qualificar um pouquinho melhor também aí pro mercado, né? Claro que eu quero ficar na sala, tá? Chico. Ele não quer sair, ele só não quero. Uma impulsionada. Não, mas é o que a gente tá falando, né? Pra impulsionar de certa forma pra manter na empresa, pra melhorar a qualificação, né? E mesmo que eu não queira virar o sócio do Chico. Não, mas aí eu não quero abrir a minha empresa, mas eu quero, cara, tô bem e quero continuar aqui, entendeu? E o quanto é importante de igual ter que se qualificar de alguma forma, né? E pra ti também, assim, eu acho que a gente vai buscar conhecimento fora e tudo mais, e a gente tem que levar pra nossa vida, assim, ó. Eu fiz também MBA em gestão de pessoas, assim, e muita coisa eu levo pra mim, assim, pro dia a dia, a comunicação não violenta, ali a base da conversa, o feedback. Eu sempre falo, assim, que a gente não... As pessoas são criadas de forma diferente, têm carreiras diferentes, estão dentro de empresas que vieram de empresas totalmente diferentes, muitas vezes. A gente não pode querer ensinar a pessoa como a forma como a gente trabalha ou como o que a gente acha, né? Sim. E eu falo, nem irmãos ali no dia a dia são iguais, né? E aí quem vai morar junto com alguém vê, por exemplo, eu estendo a roupa de um jeito e a pessoa estende a roupa de outro jeito e eu vou ficar bravo com outra pessoa porque ela estende de outro jeito. Não, na verdade é o jeito que ela aprendeu, que ela se desenvolveu, que ela, né, enfim. Sim. Deixa eu fazer mais um comentário antes de fazer a pergunta, deixa? Que eu me lembrei do negócio que falou de comunicação não violenta. Tu lembra aquela vez que a gente teve a reunião lá com o cliente? Que depois tu me deu um feedback que tu achou que eu queria voar pra dentro do monitor. Eu dei um feedback pra ele. Boa, Lu. Não era um feedback assim que outra pessoa ia levar, mas eu falei assim, a maneira que você falou parecia que ia pegar, levantar e soquear quem estava ouvindo. E cara, não, e aí, mas aí... E eu ia. Eu até não queria, quebra o copo aqui. Mas assim, não, e falando disso, né, brincando, mas é sério, né? Claro, que eu chamei eu no não momento tava, assim, né? Eu esperei, não tinha como pegar e chamar ele e dizer assim, respira, vamos seguir, a gente sabe que tem coisas erradas ali, pontos que, né? Isso, e seguindo, pegando aqui o que o Júnior tá falando, né? Do tipo, principalmente pra essa parte da comunicação não violenta, né? Mas assim, o quanto isso não tem a ver com agressão efetiva.
né? E às vezes é só a forma do tom de voz de tu colocar. A gente brincou um pouquinho antes, várias vezes, ali, o Adege tá brabo, o Adege tá brabo. Eu faço de vez em quando por querer também, né? Porque às vezes tu tá ansioso e... E isso foi um negócio que, cara, às vezes era o meu jeito, e é ainda em alguns momentos, e eu sei que eu tenho que... Isso é uma coisa que eu tô muito ciente de que eu tenho que aprimorar bem, assim, que às vezes é só a função do tom de voz, cara. Porque tu quer impor a tua ideia. E aí tu, não, cara, mas eu acho que é isso aqui. Não, mas é isso aqui, cara, mas é isso aqui. Só que tu não tá querendo discutir, brigar e tal, mas é que a forma de tentar impor a ideia. E aí tu não quer explicar, tu tenta levar a voz, tu não sei o que, isso até de criação, né? Vai saber de onde é que vem, mas obviamente vem de criação. E aí eu tava falando com o cliente aquela vez e os caras pum, e eu disse, não, cara, não começa. Aí ela, teve uma hora que tu falou com ele lá que eu achei que tu ia voar pra cima dele no monitor e tal. Eu disse, pô, pior é que não, Lu, não notei. E aí depois a Déia também na época me falou no 1 a 1, me deu isso como feedback e tal. Mas só de exemplo, assim, porque foi engraçado, desculpa. Mas eu acho que é legal assim, por exemplo, a gente sempre dá um feedback assim, mas é chamar a pessoa depois que passou e só, na próxima controla um pouquinho ali, porque, né? Foi engraçado aquele dia. Eu posso, como convivo contigo, eu entendo o teu jeito. Mas nem todo mundo que tá no mesmo ambiente vai entender. E vai levar pro lado oposto do que tu quer. E importante que tu falou, feedbacks de construção individual. Boa. Né? Eu sei que é muito clichê falar isso, mas assim, tem gente que ainda dá feedback o coletivo. Óbvio deve ser dito. Sempre. A gente vê em muitas rodas de conversa em empresa e tudo mais, lideranças e pessoas dando feedback negativo numa roda de um grupo. Gente, isso é péssimo pra pessoa, além de intimidar, de ser horrível pra carreira da pessoa. Causa todo um constrangimento para as pessoas que estão ali também ouvindo, né? Total. Não constrói nada. E depois, um exemplo bobo, a pessoa tem uma excelente ideia, ela vai ficar quieta e nunca vai expressar. Nossa, isso acontece muito. A gente aprende isso a gente aprendeu isso no colégio. A gente aprendeu isso desde o colégio. Que é tu falar qualquer coisa, o primeiro feedback que eu tenho é que um idiota lá falou a piadinha, nada a ver. Cara, e entra... tudo não adianta, cara. É cultural, né? Muito. E vai ser muito tempo a gente mudar culturalmente as coisas, né? Muita terapia na sociedade. É oficial. É oficial. Mas aí falando dos aprimoramentos, né? Que a gente tava dizendo e tal, né? Dos principalmente né? em skills também. Hoje as empresas estão atuando em vários projetos internacionais, né? Muito. E todo mundo quer, pelo menos, participar de um para ter lá no seu currículo. Olha, eu participei desse projeto aqui, quais são as skills que a pessoa tem que desenvolver? Inglês, eu acho que outra língua, né? Sim, eu acho que esse é o ponto principal, assim. E claro, entre outros soft skills que a gente comentou aqui, eu acho que independente de tu vai estar aqui no Brasil ou em outro país, tu precisa ter um bom relacionamento, precisa ter uma inteligência emocional, uma comunicação. Só que, primeiro, acho que o primeiro ponto é tu conseguir dominar uma outra língua, né? E a gente sabe que tem muitas empresas que estão dando auxílio aí, ou porque estão expandindo internacionalmente, ou porque vem que faz sentido, a pessoa vai atrás, enfim. Mas a gente também, eu acho que linkando nisso, assim, a gente também tem... as empresas brasileiras estão perdendo muitos profissionais. Para empresas internacionais ou de outros países, né? Portugal, enfim, outros países aí estão captando muitas pessoas daqui. E às vezes até empresa daqui que atende lá. Ponto. Né? Então também tem isso, né? E eu acho que... Desculpa. Não, pode. Só complementando, né? Eu acho que além do inglês, que é o inglês ou o espanhol, uma segunda língua, enfim, que é primordial, e a questão de tu tá muito atualizado em relação às tecnologias que tu trabalha, né? Claro que isso é fundamental para um projeto nacional, com certeza, né? Um projeto nacional também é fundamental, mas para um projeto internacional, principalmente. Porque, né, muitas vezes as tecnologias que os nossos projetos ainda trabalham ainda não são tão aprimoradas quanto os projetos internacionais estão trabalhando. Então, tu tá realmente de olho naquilo que tá acontecendo. Tá te atualizando e aprendendo cada vez mais, né, se sofisticando nas tecnologias que tu trabalha é fundamental para que tu consiga atingir um projeto internacional, né? Desculpa, Lu. Os desafios técnicos dos projetos internacionais te pedem muita coisa que às vezes nem passou pela cabeça que tu tinha que ter visto aquilo ali, ou que tu deu uma olhadinha básica, mas não pensou que lá eles utilizam. Não, e tem mais um item, assim, que entra nisso também, né, e aí eu vou somar o que os guris estão falando, né,
essa função de o quanto tem que estudar mais aquilo e te aprofundar mais, entra nisso também, né, Ludo? Daqui a pouco nem tem ideia de algumas coisas, mas o que eu vejo, assim, acho que até de algumas conversas que eu já tive com outros colegas, assim, e tal, e aí porque a gente tem muita posição do full stack, né? E isso não existe, de certa forma, fora do país, né? E aí daqui a pouco essa galera, e aí o full stack ele pode ser inclusive administrativamente falando, né? São pessoas que têm soft skills muito mais elaboradas, né? Muito mais doutrinadas e que as empresas fora não pegam, né? Aliás, não tem tanto e precisam. Porque se a gente for pegar lá currículos às vezes de desenvolvedor sênior, né? O cara é técnico, o cara é tech lead, ou então chega lá e a menina é especialista. E aí tu vai ver é só Java. Dando um exemplo, né, de uma linguagem, só Java, né? E aí tu vai pegar aqui, essas soft skills aí, pegar esse desenvolvimento, a pessoa conhece Java, conhece a pessoa Python, conhece um pouco de Hub, conhece a pessoa, não, mas isso sim seria uma senioridade. E aí eu passo assim no sentido até da gente debater um pouco disso, se for o caso, né? O quanto isso tá pesando hoje pra gente tá perdendo gente, né? Porque a gente aqui precisa muito desses full stacks, né? E o quanto a gente acaba perdendo gente pro mercado, né? Então vocês entendem que é mesmo necessário pra gente estar com isso aqui desse jeito, o Brasil ou a gente aqui no Brasil precisa disso ou não, né? E o quanto a gente consegue manter essa galera aqui, como manter essa galera aqui, né? Eu acho que um ponto, assim, o quanto a gente tá desafiando as pessoas nas empresas que a gente tem no Brasil a ter desafios tão quanto dos outros países, assim, sabe? Acho que esse é um ponto. Oportunidades. De repente a pessoa não quer ir para uma outra empresa em outro país, mas quer ter a oportunidade de, sei lá, ir fazer um treinamento, um curso na Europa, por exemplo. Então, enquanto as empresas no Brasil estão dando essa possibilidade, né, a gente tem que parar de se apegar naquele ponto de, eu vou dar um treinamento extremamente caro, um curso extremamente caro, e a pessoa vai pegar e depois vai sair da empresa. Não necessariamente. E se for, ok, faz parte também. Né? Da mesma forma como a gente dá aquele curso para a pessoa faz e sai da empresa, ela também estava botando ali as cargas horárias dela, todo o desenvolvimento dela também para dentro da empresa. Perfeito. Então ela também contribuiu para dentro da empresa. Perfeito. Né? E então, assim, as empresas estão investindo cada vez mais em mandar os profissionais para pegar conhecimento com a galera de fora para trazer para cá, né? E abrindo hubs em outros países, né? Para poder ter essa possibilidade. Às vezes não é um simples aumento salarial, não é uma promoção. Às vezes a pessoa só quer, eu quero novos ares, eu quero ir morar 6 meses fora para viver outra experiência, assim. Então, quantas as empresas brasileiras estão tendo essa possibilidade, sabe? De dar um terceiro caminho sem ser promoção, sem ser mérito, sim, né? E dar esse outro caminho para o pessoal evoluir, assim, sabe? Massa. É isso aí. Falou tudo. Falou tudo, não tinha nem o que acrescentar agora. Não, cara, eu vejo assim, tipo... dentro do que a gente tem hoje, por exemplo, voltando a falar um pouco das plataformas da Salf, né, que é o que eu tenho hoje de maior exemplo, que a gente falou um pouco, né, então a gente tem lá cursos e tal, e o quanto a gente tem essa disponibilidade de conseguir estudar e se aprimorar nesse sentido, né, eu acho que isso não se torna um problema, né, de perder funcionário, né, o quanto isso pesa no sentido hoje, porque é tanta, como é que é o termo? A rotatividade, né? Que mesmo que tu perca daqui a pouco essa pessoa, mas daqui a pouco tem 6 novos hoje, entrando. A gente trabalha numa área que é fundamental tu ficar estudando, não é? Tu ficar estagnado ali pensando assim, não preciso mais. Sim. Tem que evoluir. Todos os dias tem uma coisa nova. E lembra que o Inácio até falava uma frase, né? 50% a empresa te proporciona para te ampliar tuas skills técnicas, verdade. Mas 50% é tu. Tal. Isso em todas as carreiras, eu acho, assim, né? Mas olhando pra área de tecnologia, principalmente, assim, né? As coisas estão muito rápidas. Sim. Né? Tudo muda a todo momento. É um mundo que tá evoluindo as coisas, as pessoas... Menos de 24 horas... Muda tudo. Mudou tudo. É assim, sexta-feira é uma coisa, na segunda-feira já é outra. E cada vez mais vai ser assim, né? E isso... e aí eu pergunto pra ti também, Will, mais aí nesse sentido, né?
dado a ser o Tech Recruiter lá com relação aos clientes, né? Nessas necessidades dos clientes, assim, né? Dessa evolução, o quanto tem sido isso ultimamente, né? Já abre a vaga urgente. Nossa, todas as vagas são urgentes, sempre. Não, mas é isso mesmo, né? A gente entende que o setor de tecnologia, com o crescimento que está tendo, com a evolução rápida, como o Júnior comentou, a demanda acaba sendo sempre muito alta e muito urgente. Então tem essa necessidade de ser as coisas para ontem, né? Então a gente tem que estar sempre também, a gente no time de atração e a empresa, em todas as áreas que se envolvem nisso, cada vez mais atenta para conseguir realmente acertar o perfil, trazer a pessoa certa, entender qual que é a necessidade e colocar a pessoa ali. Isso é extremamente rápido, né? Muda muito rápido. E até a questão que o Ade já comentou antes, né? Da gente ter muitos profissionais full stack, eu acho que tem toda a relação com isso, né? Cada vez mais a gente tem pessoas que se especializam em várias áreas, que conseguem fazer várias coisas, porque a necessidade do nosso mercado faz isso. Sim. Ou tu faz várias coisas, ou às vezes tu tá fora do mercado, né? Claro, é bom tu ser especialista numa coisa. Por exemplo, a Ade já trouxe o exemplo aí eu sou especialista em Java. Precisamos de pessoas especialistas em Java. Claro. Né? Precisamos de especialistas em qualidade. Tem que ter. Mas também a gente precisa de pessoas que às vezes consigam fazer, né, atender várias tecnologias, de ter esse olhar maior pro projeto como um todo, para que esse cenário que é tão rápido e tão dinâmico seja atendido. Né? Senão às vezes ele acaba ficando muito engessado, então e que tem principalmente saia dessa parte técnica aprofundada, né? Porque claro, de novo, a gente precisa de especialista, mas de igual hoje o especialista ele tem que ter essa soft skill. A gente voltando um pouco para soft skill, né? Essa pessoa tem que se aprimorar daqui a pouco, porque quantas vezes a gente já viu no mercado aí, da gente tá passando a pessoa, tecnicamente o cara sabe tudo e mais um pouco, né? Aquela pessoa entende tudo daquele banco de dados, por exemplo. Mas o pessoal... Mas aí vai acaba comunicar. Perfeito, e acaba sem querer, às vezes nem quer, mas acaba caindo numa referência, acaba, né, aprimorando para uma liderança técnica e não tem uma comunicação... Vende teu peixe aí, Will, porque é importante. A gente contrata pessoas tecnicamente boas e aí demite por questões, né... 100% verdade. Soft skill, assim. Então. Não, isso é muito... Não, exatamente. A gente contrata ali... perfil mesmo do dia a dia. Tu imagina trabalhar com uma pessoa difícil de lidar. Eu tinha uma liderança em um outro trabalho meu que sempre falava isso, a gente contrata... Outro trabalho, que fique claro. E num outro trabalho que dizia que a gente contrata a pessoa pelo conhecimento técnico e na maioria das vezes ela é demitida pelo comportamental. Né? E é verdade. Então, assim, é uma coisa... Por isso que esse cuidado com as soft skills são tão importantes, né? De saber estar ali. E a gente que trabalha diretamente no recrutamento, na atração de talentos, que o Ade já achou bonito, a gente vê muito, assim, nossa, tu vai constar o LinkedIn de um profissional ou o próprio currículo. Nossa, o profissional tem experiências riquíssimas, assim, sabe? O descritivo de vaga deles é maravilhoso. Ele tem todos os conhecimentos técnicos que tu precisa. Certificações, formação superior, às vezes experiência internacional. Aí tu agindo, às vezes tu não consegue conversar direito com a pessoa pelo LinkedIn, porque a pessoa já tá limitada ali, parece que já fica travada. E se tu agindo num bate-papo, uma entrevista, a pessoa não consegue te contar essas experiências que ela teve, que são ótimas. Tu tá lendo ali, tá na tua tela, que as experiências são maravilhosas. Só me comenta alguma coisa. A pessoa trava de uma maneira que ela não consegue transmitir o quanto que aquilo trouxe de conhecimento pra ela, sabe? E aí tu deixa de ter um profissional muito bom, tu não consegue evoluir muitas vezes no processo com aquela pessoa, simplesmente por ela não estar preparada dentro dessa comunicação. E aí a gente não tá falando de uma super comunicação, de uma comunicação de liderança, básico, né? Não é um apresentador de podcast. Ele é simplesmente a pessoa que precisa comunicar uma ideia, né? Trazer a sua própria experiência. Então isso é um limitador bem complicado, assim. Eu digo, desculpa. Não, eu ia complementar, assim, que esse ponto, até mesmo com posições de liderança, as pessoas da área de tecnologia muitas vezes fogem da posição de liderança, porque precisa se desenvolver, precisa conversar com outras pessoas. Nossa, eu escuto isso muito nos processos seletivos. E fala assim, eu não quero. E aí, na posição de BP, assim, a gente escuta muito isso. Eu não quero posição de... Eu quero... Tu pode me dar qualquer posição, menos posição de liderança. Aí tu fica assim, cara, mas por quê, né? Sim. Eu não vou muito bem com lidar com as pessoas assim, ou... E tá tudo bem, eu acho que faz parte, assim, mas é algo que o quanto a gente tá estimulando isso, né? Porque é importante pra própria pessoa, né, de modo geral, né?
Não, e até isso é legal de falar pra quem tá iniciando nesse mercado, Boa, né? boa. Ali, ó. Olha pra lá. Pra vocês. Se aprimora nessa questão da relação com as pessoas. Perfeito. É fundamental. O mercado tem necessidade de pessoas que saibam fazer o técnico, mas que saibam liderar. Perfeito. Que saibam Que se ser gestão de destaca, né? pessoas. Que se destaca, a pessoa vai se destacar. Então, assim, ó, É. se aprimore pra isso, sabe? Vai buscar coisas nesse sentido, assim, que vão te acrescentar. Qualquer experiência que seja nesse sentido que tu possa estar interagindo com pessoas, Boa. que esteja treinando a tua desenvoltura, né? Então isso vai ser fundamental. Até porque tecnicamente falando, cara, o Google às vezes soluciona o teu problema. É, o que eu falei antes, né? O acesso à informação técnica tá muito na mão. Mas eu tô seguindo uma linha assim, ó. Eu vejo a pessoa com potencial de crescimento técnico, aí ela tá meio travada na fala, eu chamo pra conversar todos os dias. Vamos superar essa barreira, Boa. vamos apresentar isso aqui. Eu fiz muito disso, porque eu acho que isso a pessoa vai perdendo medo. Que nem eu dou exemplo. Eu não falava em público, eu não tinha, mas eu fui superando. Eu também Tive não, que sabe? encarar, sabe? Então vai. É. Nossa, eu tinha muita dificuldade, assim, no início de carreira. Tive uma liderança que me forçou ali naquele... É. Porque sabia que era importante pra mim, assim. Boa, Fez e aí, certo. e aí tu imagina, Bom, né? eu trabalhando em RH e não falar com as pessoas, assim. Sim. Ah, mas acontece. E aí tava um problema ali pra mim. Sim. E aí falou assim, não, ó, tu precisa... Na época eu tava estagiando em DP. E ela falou assim, ó, vai lá entregar todos esses pontos aqui pra galera assinar. Nossa, eu suava, assim, ó. E eu Medo. cheguei... O medo, assim, de chegar numa sala que todo Ponto, mundo era né? aberta, assim, e a sala todo mundo parava e tu abria a porta, a galera, todo mundo olhava, sabe? E eu fiquei naquele negócio, aquela angústia, falei, nossa, eu vou ter que subir lá em cima e abrir a porta, e naquele momento eu vou abrir, a galera vai me olhar. E aos poucos eu fui superando isso, assim, eu acho que o quanto... Nossa. Claro, eu tive que me desenvolver ali, né, treinei muito na frente do espelho, então também é dica pra galera que tá treinando pra entrevista, treinar na frente do espelho, é importante. Mesmo? Sério mesmo? Eu nunca Ou se treinei na frente do gravar. espelho, cara. Nunca Ou treinei se na Você não tem gravar vergonha, também. né? Deixa. Ah, mas eu amo. Todo mundo começa com uma vergonha em algum momento da vida. Né? Nem que seja pra correr de cuecas e tem vergonha de correr de cuecas, né? bom, né? É, não. Não, mas cara, eu acho que assim, pegando isso aqui que o Júnior tá falando, quando eu comecei a trabalhar, eu acabei por, sei lá, cara, eu acho que era perfil mesmo, na real, né? Mas eu sempre acabei caindo com a área comercial. Eu também. E, cara, é uma coisa que, meu Deus, eu não sou vendedor. Mas, claro, não tem nada a ver com isso, né? Mas vamos levar na área, né, do comercial, ter que vender alguma coisa. A Lu também sabe bem disso. Ter que falar. Ter que falar. E isso acabou indo no automático também, assim, sabe? E aí eu entrei pra tecnologia e fui parar na área de qualidade porque eu entrei numa área de processos. E era uma área de levantamento e identificação de processos para uma certificação para a empresa que eu atuei naquele momento. Eu tinha que conversar com todo mundo nas áreas para entender como funcionava aquele processo. Cara, o que tu faz ou deixa de fazer, né? Eu tinha que saber perguntar para as pessoas as coisas. E aí, cara, tu vai aprimorando, e isso é fato, né? E aí fica a dica pra galera. Se na frente do espelho funcionou pro Júnior, talvez funcione pra ti também, tá? Pra mim, eu nunca tentei. se Se gravar, né? gravar, assim. Não, e é aquele negócio, participar de entrevista de emprego é um processo, e quanto mais tu participa, Sim, também. mais tu se desenvolve, assim, né? Porque eu sempre falo assim, as pessoas que me procuram e falam assim, tá, como é que eu faço uma entrevista? Eu falo assim, treina o teu storytelling. Só tu vai saber da tua história, do teu conhecimento, do teu currículo. Então treina isso, treina na frente do espelho, treina gravando, sabe? E sai daquelas palavrinhas básicas de me diz aí um ponto positivo e um ponto negativo. Mas essa dica pros recrutadores também, saiam dessas Sai perguntas. do clichê, né? Saiam das importante. Até perguntas. porque isso te trava totalmente. Sim. Porque daí tu começa a pensar e não consegue Sim. pensar em nada. Porque daí fica pensando o que é meu ponto negativo. Daí começa. Mas Tem é que- vários, que- mas aí o que eu vou falar? Se eu falar o que eu acho. É que eu acho que vai isso era rolar. isso até fica pra vocês aí, se é mesmo, né? Mas eu acho que isso era muito mais pra tu ter aquela quebra, né? Tu fazer a pessoa pensar na hora e tu ver como é que ia ser a reação dela, na real, né? E fim das contas, tu acabava com a entrevista naquela hora ali, né? Derrubava a pessoa. Né? Essas perguntas assim mais clichê, né? De, por exemplo, um ponto positivo, um ponto negativo. A pessoa também apresenta um pouco da personalidade dela ali, né? Total. Então ela também serve pra isso. Então, até pra isso também tem que ter um cuidado, né? Eu tenho que contar de mim naquele momento. Tenho que apresentar minhas características. Sim. Mas também tu tem que cuidar da forma como tu vai te vender, né? A entrevista, ela tu também tá vendendo, a empresa tá te vendendo o que ela tem pra te proporcionar e tu tá vendendo pra empresa o que tu pode oferecer pra eles. Eu sou perfeccionista, eu sou perfeccionista. Essa é ótima, né? Essa é Tá, e ótima. qual é, Sou muito organizado. qual é a tua dificuldade? É que eu sou muito organizado e muito perfeccionista. Esse é meu ponto negativo e positivo. Mas olha só, agora puxando o assunto, o ponto ali da entrevista, né? Uma coisa importante. Hoje, as entrevistas são online. Ah, sim. E o importante,
é estar com a câmera aberta, né? Por favor, Total. né, gente? Ah, isso é legal, acho que fica de boa pra dar pra dica pra galera já, Meu né? Deus, gente, por favor, só faça Não me apareça de óculos escuros, essas coisas Tem assim, algumas dicas também pra quem, principalmente quem tá começando, né, na carreira, ou quem tá fazendo essa transição, Isso é também legal, tem isso é medo. legal. Testar a iluminação, assim, Sim. né? Porque eu já fiz entrevista já que a galera tava no escuro, assim, No breu. sabe? E aí vai enxergar como, né? Não, até eu vou contar, Léo. Isso é Posso legal, contar? por favor, por favor. Não, Quando eu eu- entrevistei o AD, Mas assim, eu vou contar a minha primeira entrevista na Salt, né? Como Tech Recruiter. Eu já tava em treinamento e aí já tava acompanhando algumas entrevistas e fazer minha primeira entrevista sozinho. Nossa, eu nunca vou esquecer. Não vou falar teu nome. não se preocupe, não fala aí. Desculpa. Mas tá, marquei com a pessoa, entrei no Meet e a pessoa entrou. Bom, claro. que eu tô ligado nessa eu história, acho que já eu gostei, contei pra já Deja já. falou. A pessoa tava. Primeiro que né, cuidado também com o ambiente que tu vai estar, né? Isso também fala muito Exatamente. sobre ti no momento da Isso. entrevista. Parecia que que a Rússia tinha atacado a cama da pessoa em vez da Ucrânia, porque tinha explodido alguma coisa nela, assim, tinha tudo que tu possa imaginar naquele cenário de fundo Aí tu já tem da uma pessoa. noção. Aí a pessoa fala que é organizada. Só tem bem organizado e bota um fundo numa... A pessoa tava com o cabelo como se ela tivesse acabado de acordar naquele momento, com uma regata, O que provavelmente deve ter acontecido. que tem bastante chance de ter acontecido, né? Mas ok, daí a pessoa entra na entrevista, começou a conversar, era um profissional muito bom, né? Era uma pessoa que tinha muitos conhecimentos pra vaga que tava se propondo. E tá, a entrevista começando a fluir, eu tava nervoso, né? Minha primeira entrevista, então eu tava ali, né? Mas Sei. tentando jogar, conversando com a pessoa. E aí eu olhando, né, conversando com a pessoa, e nisso eu tava em treinamento, mas tinha uma colega que tinha entrado depois, que estava sendo treinada por mim, que estava em treinamento. E aí, até depois a gente comentou sobre isso, e aí, em determinado momento eu conversando com a pessoa, eu vi que tinha uma fumacinha, assim, né? E eu pensei, o querido... Acendeu um incenso. Não, eu pensei, o querido está tomando um café, tudo bem, é frio, é inverno, Incenso. tá tomando um chá, café. qualquer coisa. E aí daqui a pouco ele se mexeu e pegou a xícara. E eu pensei, então era o café. Mas a fumaça tava vindo de outro lado. Daqui a pouco ele se virou de novo e grudou-lhe um cigarro no meio da entrevista. Então, tipo assim, a pessoa tava fumando um cigarro e tomando um café de regata num cenário de guerra, numa entrevista com, né, por uma vaga. Né, a gente sabe que hoje a gente tem uma flexibilidade maior. A pessoa não precisa estar vestida de terno e gravata para uma entrevista Mas de TI. mesmo assim, alguns né? Mas pontos, né? é o cuidado fundamental, né? Aquilo que a gente falava antigamente, mas que não deixa de ser verdade, que a tua aparência é teu cartão de visita. Sim. Né? E a primeira impressão é a que fica. Ainda é. Então, assim, é importante ter esses cuidados, né? Perfeito. A gente já saiu muito daquela coisa, de ter que ser um padrão, de a pessoa tem que estar de terno e gravata, tem que estar num escritório. Saímos disso. Eu já conversei Mas com é o algumas mínimo, né? pessoas que pareciam que estavam ali, mas elas não queriam estar, Também tem bastante. né? Tô aqui, meu Deus, mas que saco. Mas dá pra ver nitidamente. Dá, eu não dá. quero estar aqui, mas eu tenho que estar aqui. Sim. Aí tu já Não, acaba nem fluindo, né? Porque tu chega em 10 minutos de conversa, tu já quer. já que e não flui. Mas sabe que é um ponto até assim, claro, a gente sabe que situações acontecem, né, no momento da entrevista e tudo mais. Então, sim. se tem alguma situação, fala antes pro recrutador, pra pessoa que tá entrevistando ali, olha, o meu cachorro tá aqui do lado, vai latir, ou eu tô com um bebezinho, tô com meu filho, sabe? Explica ali aquela situação, porque a pessoa que tá te entrevistando vai entender, Claro. né? É melhor do que ter ali a interpretação da pessoa que tá te entrevistando acontecer alguma coisa. Enfim, Desculpa, mas te cortando, mas seguindo, já aconteceu de eu apoiar, né? Eu apoio também a galera pras entrevistas lá e tal. E aí, de ter candidato, a gente tá trocando ideia e tá dentro do carro. Mas por quê? Porque, parou numa hora de almoço, alguma coisa, foi correndo pra conseguir, pra não perder a oportunidade de também conversar com a gente e de ficar dentro do carro. Ou tá na praça, por exemplo, que a gente tá aqui na PUC, né? Tá na praça ali embaixo, tem vento, tem não sei o quê, tem passarinho cantando, tem... Mas já aconteceu de eu pegar uma entrevista, e aí isso também é um case que eu não lembro se a gente conversou sobre isso em algum momento, mas... A tua entrevista que tu pegou. E aí tô conversando, a mesma coisa, cara, estamos conversando, não sei o que, daqui a pouco a pessoa se acomodou um pouco, tal, fomos conversando e eu olhei assim, eu achei um pouco estranho, segui na sequência, cara, mas eu vou ter que fazer isso, eu sei que
cara, complicado. Tirei um printzinho na tela, dei aquele recorte, não cortei a pessoa, dei aquele recorte assim e guardei aquela imagenzinha no canto e foi embora. Tocamos fora. Aí eu disse, gurias, olha só. Até na época a Cláudia tava conversando comigo, eu disse, Cláudia, acho que, não sei se isso é um problema ou não, mas tá aqui o que tinha de fundo, que o cara tava com uma planta de maconha do lado, assim, tava com o pé de... Cara, tudo bem, tá ligado? Não tem problema nenhum, mas não na entrevista, era o momento, tá né? ligado? Sim, O cara tá... não é um bom cenário, eu E ele acho. tava, tipo, botando naquele momento do sol, né, da cannabis, pra pegar um solzinho, assim, e botou lá no ladinho, e daí ficou aqui, cara, plantinha, ele trocando uma ideia comigo aqui. Então são coisas nesse sentido, meu, e isso também acho que é meio um problema, né? E aí vale também pra comentar com a galera, assim, cria um ambiente um pouquinho melhor ou começa a usar aqueles planos de fundo. Eu ia comentar, tem plano de fundo, né? pra Que isso. facilita É pra totalmente a vida, né? Esconde o que tá atrás, mas não me aparece de regata descabelado e fumando um cigarro. Até em reunião de cliente a gente já participou. Nossa, Sim. O cara já chato, contratado e tal, simplesmente pega assim... E trocando ideia com o cliente aqui, meu, cara, fecha essa câmera aí, irmão. Pô, tu tá fumando um crivo enquanto tá trocando uma ideia com o cliente, que não rola, sabe? Então vale um pouco bom dessa senso, coisa. né? Não, totalmente, né, cara, totalmente, né? Ai, meu Deus do céu, mas assim... Mas tem muita história engraçada, não, né? Tem, eu imagino. Começa a lembrar. Não, e era o que eu ia puxar assim, né? Tem muita história, a gente fala, né, que quando a gente tá num papo bom, a gente encurta e daqui a pouco já bate o tempo, né? O Rodrigo já tá lá aqui, tá. Mentira, não, o Rodrigo só dá um sinal de vez em quando pra nós lá. Mas a gente tá chegando no fim, né, do nosso bate-papo. Sim. Viu? Eu falei que tu não precisa ficar nervoso, que a gente ia começar a conversar, né? Tava aqui, isso aqui, Não, então só pra reforçar, assim, a gente agradece muito a presença de vocês, tá? Obrigado, Júnior, obrigado, Will. Valeu mesmo, tá aí. A gente conversa bastante, né? Obrigado por um pouco das tuas experiências aí. Fica à vontade também, se uma hora quiser trocar uma ideia com a gente sobre qualquer outra coisa aí também, cara, manda um toque, a gente marca de novo um podcast aí. Bem-vindo mesmo, tá? Obrigado, tu também, gente. Will, qualquer coisa, manda pra gente, a gente troca ideia aí. O que eu quero pedir pra galera é não esquece de seguir o canal. A gente tem falado pouco isso, a gente tem que reforçar isso mais, né? A gente quer compartilhar isso aí. e chegar aos 1000 inscritos. A gente tá na bordinha dos 1000 inscritos, cara, tá? Então, por favor, compartilhem, Isso aí, se inscrevam lá no canal, façam os Ajuda aí, comentários. Boa, obrigado. Faça os comentários aqui embaixo, sugiram um assunto, a gente gosta sempre de ter assunto pra trazer. Até foi alguns comentários que a gente tinha lá pra trazer a galera do iFood, tá aqui, ó. O Júnior já veio bater um papo com a gente. Então... por favor, se inscreva no canal e compartilhem aí, tá? Beleza? De novo, obrigado por vocês terem vindo aqui. Foi um prazerzão. A gente vai conversando. Obrigado, gente. Tem um cafezinho aqui ainda, a gente vai bater um papo depois daí. Lu, mais alguma coisa? Não vamos chegar aos 1000. Vamos lá. Gente, vocês querem passar algum recado pra galera aí? Dar alguma dica ainda, alguma coisa? Deixar os arrobas Se alguém de vocês? Fiquem à quiser vontade. trocar alguma ideia com vocês. Algum e-mail de contato, alguma até coisa também? questão de melhorar o currículo, né? Isso. Ajudar principalmente o pessoal que vai migrar de carreira e Também, tem medo, né? Mais um jabazinho aí. Eu ia comentar, podem me seguir no LinkedIn, a gente troca uma ideia lá por lá A também. gente bota depois aqui Então, embaixo também os arrobas ali da galera. Ali. Boa, estamos aí à disposição para trocar o que precisarem. Boa. Também muito obrigado aí pelo bate-papo, super bacana. Beleza. Isso aí, agradecer, né, o convite, é um prazer participar, agradecer o Júnior que é de fora, né, vocês, tudo bem. Mas agradecer o convite, também fica à disposição lá pelo LinkedIn, se precisar, é o William Francisco e, né, a gente pode estar aí dando dicas, ajudando e dizer para cada vez mais, né, as pessoas invistam nas suas carreiras, não tenham medo de arriscar, vão atrás do que realmente faz bem, o que faz sentido para cada um, que eu acho que é isso que leva a gente aí pro sucesso, né, que é tão falado. Boa. Beleza? Beleza. Fechou? Sim. Então tá. Fechou. Gente, obrigado mais uma Tchauzinho. vez. Valeu. Obrigada. Até mais e até o próximo vídeo aí do Threadcast. Valeu. Vou dar férias pra Deja. Tá gravado isso? Ele tá dando férias pra Deja, viu? Férias remuneradas, né? Não vai querer férias.